Abra sobre comigo em Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Nós vamos ler uma das histórias mais conhecidas na palavra de Deus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero te encorajar nessa noite. Você que ama o Senhor, nasceu de novo, a primeira coisa que todo mundo precisa fazer na vida é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, através da vontade de Deus, do poder sobrenatural da presença, quando nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós nascemos de novo, agora nós entramos no reino de Deus. Jesus nos ensina que nós precisamos entrar no reino de Deus. Jesus é a porta. Então, quando nós atravessamos a porta que é Jesus, nós entramos num lugar chamado reino de Deus. E quando nós entramos no reino de Deus, agora nós precisamos entender como o Senhor fala conosco. Nós precisamos entender os princípios de Deus, a linguagem de Deus. Quando nós não entendemos a linguagem de Deus, nós acabamos perdendo grandes oportunidades e não reconhecemos quando Deus está presente. Precisamos aprender a reconhecer o Senhor se movendo, vendo que Deus está fazendo algo ao nosso redor. E quando nós observamos a palavra de Deus e lemos principalmente aquilo que Jesus está nos ensinando, sabe, eu amo o que o pastor Bill Johnson diz. Ele diz: Jesus é a teologia perfeita. Jesus é a teologia perfeita. Nós vamos estudar a vida de Jesus, o que Ele fez, cada história, cada passo. Se a gente puder pegar a respiração de Jesus, que está descrita na palavra de Deus, nós precisamos buscar entender por que Ele fez isso, por que Ele fez aquilo, por que Ele falou dessa forma. Sabe, quando nós nos aprofundamos nisso, nós começamos a entender, primeiro, o coração de Deus, a forma, a motivação pelo qual Jesus fazia o que fazia. E Jesus nos dá um caminho a seguir. Eu quero que você entenda algo. Jesus não só morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou ao terceiro dia, mas Jesus, com a sua vida e aquilo que foi descrito nos evangelhos, mostrou para nós como é ser um filho de Deus, qual é o comportamento de um filho de Deus, qual é a perspectiva de um filho de Deus, qual é a forma como nós, como filhos de Deus, devemos agir. Sabe, o que Jesus viveu não foi um cristianismo sobrenatural. Ele viveu um cristianismo normal. No mínimo que nós somos chamados para ser como Jesus. E o máximo, porque ninguém pode ser mais do que Jesus. Sabe, nós temos uma vida, a vida de Jesus representa o que deveria ser a nossa vida como cristão. Então Jesus diz para nós expulsarmos os demônios, nós curarmos os enfermos. Tudo que Jesus está mostrando para nós, esse estilo de vida de Jesus, é um estilo de vida que eu e você devemos acessar continuamente. Pastor, o que você quer ser? Eu quero ser como Jesus, ponto. Só isso. Nada mais do que isso. Nós somos chamados para ser como Jesus. O relacionamento que Jesus tem com o Pai, esse relacionamento é para mim e para você. Vocês estão comigo ou não? É um relacionamento para mim e para você. O relacionamento, aquilo que importa para Jesus, agora importa para nós. Porque nós nascemos não da carne e do sangue, mas do Espírito de Deus. A mesma semente que está em Jesus, o mesmo Espírito que está sobre Jesus, estava sobre Ele quando Ele estava aqui na terra, agora está sobre nós. E nós precisamos abraçar essa realidade, essa perspectiva dos céus. Então Jesus nos mostra como é ser um cristão normal. E em Mateus capítulo 14, versículo 13... nós começamos a ler essa passagem, no qual Jesus tinha acabado de ouvir que João Batista tinha sido morto. João Batista foi assassinado. João Batista é um homem de Deus, o último profeta que trouxe a palavra do Senhor para abrir um novo tempo no reino dos céus. João Batista, ele veio com a palavra do arrependimento, ele batizou as pessoas. E agora João Batista, de forma injusta, de forma rápida, é assassinado. E Jesus ouve o que aconteceu, e a palavra nos fala no versículo 13, diz o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu quero que você entenda aqui que Jesus ouviu que João Batista tinha sido assassinado, tinha sido decapitado, e Jesus agora sai de barco em particular. Ou seja, Jesus não queria a multidão ao seu redor. Ele vai para um lugar deserto.
Por que ele vai para um lugar deserto? Lugar deserto é onde nós refletimos sobre as coisas, é onde nós meditamos. Jesus sentiu a morte de João Batista. João Batista era um homem de Deus, um homem do reino de Deus. João Batista veio antes de Jesus, ele foi profetizado. Jesus representava a injustiça desse mundo, mas também representava o que futuramente ia acontecer com Jesus. João Batista não viu o fruto, vamos dizer assim, do seu trabalho, ele viu o início do fruto do seu trabalho através de Jesus, mas João Batista não desfrutou da sua vida aqui na terra. A recompensa de João Batista estava completamente no reino de Deus. Vocês estão comigo? Isso é importante nós entendermos. Então Jesus ouve a história de João Batista e ele se retira de barco em um lugar, em particular, para um lugar deserto. Ou seja, Jesus foi refletir. Ninguém que ouve a morte de um ente querido, de uma pessoa, fica feliz. Sabe, por mais que você queira ser espiritual, a Bíblia nos mostra que Jesus chora também. Ele chorou quando viu a morte, quando viu Lázaro morto. Jesus tinha sentimentos. E ele vai para esse lugar deserto, junto com os seus discípulos. Mas olha que interessante, as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Sabe, Jesus nem para chorar tinha paz. Nem para ir para um lugar deserto tinha paz. Ele foi em particular, não contou para ninguém. Eu fico pensando, quem será que contou a informação? Que Jesus estava saindo de barco em particular. Será que foi Judas? Eu fico imaginando, será que alguém que vazou a informação para a mídia? Sabe, Jesus estava lá, ele falou, gente, eu vi essa história aqui, vamos para um lugar particular, vamos parar um tempo aqui. Eu quero ir para um lugar em particular, eu quero refletir um pouco sobre isso. E aí Jesus sai, alguém ficou sabendo que contou para a multidão. Jesus sai de barco, na calada. Quando ele chega lá, o povo já tinha chegado a pé. Eles chegaram em bando. Imagina, Jesus foi para ficar um tempo solitário, mas ali chegou o povo junto com Jesus. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Cara, que incrível o coração de Jesus. Jesus foi para ter um momento em particular, mas quando ele viu a multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Sabe, Jesus poderia ter ficado muito chateado com a multidão. Por que ele poderia ter ficado chateado com a multidão? Porque João Batista, que foi um homem de Deus, que teve um ministério tão famoso em Israel, ele batizou tantas pessoas, a ponto de alguns acharem que ele era o Messias. João Batista morre e nós não temos nenhuma comoção da multidão. A multidão não se importou com a morte de João Batista. A multidão não fez uma revolta. A multidão estava preocupada apenas com as suas próprias dores. Jesus podia ter olhado para aquela multidão e trago um sermão para aquela multidão, de tal forma, uma correção de tal forma, falou assim, olha, vocês não pensam nos outros, no homem de Deus, o João Batista, que precisa ser relembrado daquilo que ele fez. Jesus não faz isso. Ele olha para aquela multidão e tem compaixão daquela multidão. Eu quero que você entenda que Jesus sabia que talvez algumas pessoas daquela multidão futuramente seriam o mesmo povo que iria gritar, crucificam. Mas o coração de Jesus pela multidão é incrível. A Bíblia diz que ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. O coração de Jesus pelas pessoas, sabendo quem elas são e aquilo que elas vão fazer, é incrível. Eu acredito profundamente que o coração de Jesus está relacionado, porque Jesus sabe o que nós seríamos se nós não tivéssemos caído. Sabe por que Deus tem paciência com o ser humano? Ele sabe o que você seria sem o pecado. Deus olha para nós e vê a gente no jardim do Éden. O que você seria se Adão e Eva não tivessem pecado lá no jardim? Ele sabe do nosso propósito original. Ele sabe do nosso projeto original, daquilo que Deus nos criou para ser. Agora essa multidão que vivia em prol das suas dores, dos seus afazeres, sabe, do seu egoísmo. Por quê? Porque eles não tinham a visão de quem eles realmente deveriam ser. É difícil você lidar com pessoas que estão cegas. É difícil você lidar com pessoas que não acham que estão erradas. É difícil você lidar com pessoas que só olham as suas necessidades. E às vezes nós somos assim. Nós somos as pessoas que nós só queremos consumir de Deus. Nós estamos chateados porque Deus não está nos dando do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos.
Sabe, mas Deus, na sua paciência e no seu amor, mesmo sabendo que a gente deveria pensar diferente, o Senhor tem compaixão de nós. E Ele nos cura, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Ele é amoroso. Deus é um Deus cheio de paciência, cheio de amor. Precisamos aprender a olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Jesus, querendo no lugar deserto, viu as multidões e teve compaixão delas. Ele sabia quem aquele povo era. Ele teve compaixão delas. No versículo 15 diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Olha que poderoso. Jesus podia falar: agora eu vou descansar, vou mandar esse povo embora, já fiz mais do que eles mereciam. Mas Jesus fala: eles não precisam ir não. Eu quero que vocês, meus discípulos, deem algo para eles comerem. Bom, aqui tem algo poderoso que nos ensina. Primeiro, os discípulos, eles se movimentavam muito pela perspectiva da terra. E a perspectiva da terra está aqui. Todos os dias nós temos demandas. Todos os dias nós começamos a entender a lógica das coisas. Os discípulos, eles já estavam acostumados, de certa forma, a lidar com a multidão. E sabia que aquele lugar era um lugar deserto e o povo tinha que ir embora para adquirir comida. Mas Jesus tinha outros planos naquela tarde. Jesus tinha um plano de que os discípulos alimentassem aquela multidão. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos: deem-lhes vocês de comer. Sabe, às vezes nós estamos vendo uma demanda de forma muito grandiosa. Eu quero falar para você que é discípulo de Jesus. Sabe, tem tanta coisa a ser feita, as pessoas têm tantas necessidades. E o Senhor está dizendo para nós: é você que vai alimentar a multidão. Quando você olha para a sua vida, você fala: Senhor, mas eu não tenho nem para mim. Eu estou num momento tão difícil na minha vida, na minha vida espiritual. Eu não tenho alimento para dar para essa multidão. Sabe, Jesus está dizendo para os discípulos: deem vocês algo para eles comerem. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Nós vamos descobrir mais à frente no texto que naquele lugar tinha cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, para eles darem de comer àquela multidão. E olha que interessante, os discípulos falam: Senhor, nós vamos dar como? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Sabe, talvez o que você pensa que tem nas suas mãos é insuficiente. Mas olha o que Jesus faz com esses 5 pães e 2 peixes. Eu quero guardar esses passos que Jesus traz nesses 5 pães e 2 peixes, porque o milagre muda, mas o princípio continua o mesmo. Vocês estão comigo ou não? Os milagres que o Senhor traz, Ele muda. Talvez não é os pães e os peixes, talvez não seja alimentar uma multidão, mas seja outra coisa que Deus te manda fazer, e os seus recursos são menores do que aquilo que Deus te manda fazer. Eu quero que você entenda algo, querido. Quando Deus te entrega uma palavra para fazer algo, Ele com certeza já sabia o final daquilo. Ele já sabe o final daquilo. Ele sabe o que Ele vai fazer, a multiplicação que vai acontecer naquele momento. E Jesus pega esses pães e esses peixes. Ele diz no versículo 18: tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes. Olha que poderoso. Jesus pega esses pães e 2 peixes. A Bíblia diz que ele olha para os céus, dá graças e parte o pão. Jesus pega os pães e 2 peixes, olha para os céus, dá graças e parte o pão. São 4 coisas importantes aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Toda necessidade que nós temos, ou toda ordem que Deus nos dá para fazer algo para Ele, antes de qualquer coisa, Deus nunca vai nos dar nada pronto. Diga comigo: Deus nunca dá nada pronto. Você não chegou ao mundo pronto pela perspectiva humana. Eu acho interessante, Deus. Quando que Deus diz que um ser humano está pronto? O ser humano não sabe andar, não sabe falar, não sabe se cuidar. Ele chega ao mundo com 9 meses. Deus diz: está pronto para nascer.
Deus sempre manda semente. Diga comigo, semente. Deus sempre nos dá sementes. Todo movimento nas nossas vidas, o Senhor sempre nos dá sementes. Nós precisamos aprender quando Deus está nos dando a semente. A resposta à sua oração, a resposta à oração que nós temos em Deus, Deus não vai te dar pronto, Deus vai te dar sementes. Aqueles 5 pães e 2 peixes eram sementes. E Jesus viu naqueles 5 pães e 2 peixes a resposta à necessidade daquela multidão. Sabe, quando você está orando, o que você faz com a sua semente? Quando Deus te responde, você fala: Senhor, mas o Senhor está me dando isso daqui? Às vezes você está precisando de, vamos dizer, você está precisando de 100 mil, Deus te dá 50 reais. Você fala: mas Senhor, 50 reais? Será que o Senhor errou a minha conta? O que está acontecendo? Deus fala: estou te dando a semente. Deus te dá a semente. Quando o profeta chega na casa da viúva e pede para ela fazer um bolo para ele, talvez ela estava orando: Senhor, eu sou viúva, eu estou prestes a morrer, é meu último alimento com meu filho. E aí chega um profeta, para quê? Para pegar o último alimento dela. Aquele último alimento, ao invés de ser um último alimento, agora se torna uma semente. Vocês estão comigo ou não? Jesus olha para aqueles 5 pães e aqueles peixes e fala assim: opa, é o que a gente precisava, é a semente. O que você faz com as sementes que Deus te dá? Você tem orado por algo, o que você faz com as sementes que Deus te dá? Pastor, estou orando para Deus converter o meu marido, para Deus transformar a vida dele. E aí você chega em casa um dia e vê ele ouvindo um pouquinho da palavra, ele está criticando a palavra, ele está orando um pouquinho, ele está criticando tudo e todos. O que você faz? Você fala assim: não converteu nada. Aí ó, estou orando, ele só orar 3 minutos. Ou ele está vendo um pouquinho dessa palavra. Irmão, agradeça a Deus pela semente. Aquela é uma semente. Deus está fazendo algo ali. Deus nos dá sementes. Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e ele abençoa aquilo. Quando você recebe algo de Deus, seja o seu salário ou as pessoas que Deus coloca na sua vida, o que você faz com aquele seu salário? O que você faz com aquela recompensa? Você pega seu salário e fala: meu Deus do céu, Senhor, misericórdia, isso daqui não dá para nada. Ou você fala: Senhor, obrigado por essa semente, obrigado por aquilo que o Senhor está me dando, obrigado pela provisão, obrigado, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer esse mês, mas obrigado. O que nós fazemos com a nossa semente? Talvez você está orando, você precisa orar mais, você precisa de mais um tempo com o Senhor. E aí começa a abrir um pouquinho, você consegue, antes você quer orar 1 hora, mas você só consegue orar 5 minutos. Agradeça a Deus pelos 5 minutos. Começa a agradecer a Deus por esse pouco que você está tendo acesso. Quando nós começamos a olhar para o Senhor dessa forma, nós começamos a ir pela perspectiva dos céus. Jesus toma esses pães e peixes, e a Bíblia diz que Jesus faz uma segunda coisa. Jesus, ele olha para os céus. Diga comigo: Jesus olhou para os céus. Sabe, olhar para os céus significa olhar para realmente da onde vem a sua fonte. A fonte de Jesus não estava na terra. A fonte de Jesus não estava nas coisas ao seu redor. A fonte de Jesus estava nos céus. Se você foca nas coisas da terra, tudo que acontece na terra cresce em você, reflete na sua vida. Mas se você foca nas coisas do céu, aquilo que acontece no céu vem sobre a sua vida. Aquilo que você foca cresce, aquilo que você coloca a sua atenção cresce. Sabe, o desafio de Satanás é fazer com que você preste atenção naquilo que o diabo está falando e não naquilo que Deus está falando. Sabe, ele quer que você olhe para aquilo que você tem e fala: é pouco, enquanto Jesus está dizendo para nós que aquilo que ele nos dá é suficiente para o milagre. Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixes e olha para os céus e fala: Senhor, isso daqui é a semente que o Senhor me deu. A minha fonte não vem dessas coisas, a minha fonte vem do Senhor. Nós, seres humanos, não nascemos para ser fonte de nada. Nós não somos fonte de energia, nós não somos fonte de alegria, nós não somos fontes de prosperidade, nós não somos fonte de vida e felicidade para ninguém. Nós nascemos para receber algo. Nós nem produzimos energia em nós mesmos, nós precisamos comer. E aquele alimento se torna energia no nosso corpo. Vocês estão comigo ou não?
Então você não nasceu para produzir. Quanto mais você olha para você, mais você produz você mesmo. Então Jesus olha para onde vem a fonte dele. De onde vem a fonte? Dos céus. Querido, quem está olhando para os céus nunca está desesperado. Nunca está desesperado. Nunca. Aprenda todo o tempo a olhar para os céus. A olhar para o Senhor. Deus, o Senhor é a minha fonte. O Senhor é aquele que me chamou. É o Senhor que me deu essa palavra. É o Senhor que está por mim. Senhor, o Senhor é a minha fonte. Jesus olha para os céus, ele pega aquela semente e olha para os céus. Você vai ver Jesus fazendo isso várias vezes, olhando para os céus. Terceira coisa que Jesus faz, Jesus deu graças. Ele olha para os céus e dá graças. Ele dá graças. Ele já sabia que o coração do Pai Celestial era por ele. Sabe, Satanás geralmente não vai nos tentar com relação ao poder de Deus. Mas Satanás vai nos tentar com relação ao caráter de Deus. O que significa isso? Significa, será que Deus quer fazer por você? Será que Deus te ama? Será que Deus está do seu lado? Será que Deus quer nos movimentar? Será que Deus quer nos levar para o outro lado? Sabe, será que você não é merecedor? E claro, com certeza eu não sou, mas a graça de Deus está sobre mim. O Senhor me chamou de filho. Sabe, Satanás sempre vai tentar focar no caráter de Deus. Sabe, quando você começa a pegar aquilo e fala, Senhor, eu te agradeço. Porque a minha fonte não vem das coisas aqui da terra, mas a minha fonte vem do Senhor. Obrigado, Pai, por essa provisão. Eu reconheço que aquilo que o Senhor deu é o que eu preciso. Tudo o que eu tenho é o que eu preciso. Alguns anos atrás, eu vi uma palavra que me chamou a atenção. E essa palavra diz o seguinte: tudo que você precisa para o seu propósito, Deus já colocou na sua história. Deus já colocou nas pessoas ao seu redor. Até mesmo aquela família problemática que você tem, a escassez que você viveu financeiramente, tudo que você foi treinado para viver no seu propósito. Agora, depende de nós, qual a perspectiva que nós vamos ter. Pastor Miles Monroe diz algo poderoso: antes de Deus te enviar para a terra, Deus já colocou o dom que você precisa para prosperar dentro de você. Existe um dom em você, você já veio com ele. Uma universidade não pode te dar um dom, um curso e uma palestra não pode te dar um dom. O que eles podem fazer é refinar o dom que Deus já colocou na sua vida. E o seu futuro, o que vai te levar para o outro lado, é o dom que Deus já colocou na sua vida antes de te mandar para a terra. É uma semente que Deus colocou em você. E às vezes as crises, elas são a oportunidade de Deus para manifestar aquele dom que está em você, aquilo que Deus colocou na sua vida, que você não sabe que tem. Eu tenho observado que pessoas que vão para um outro lado, que eles têm prosperado, são pessoas que descobriram o que eles carregam e utilizam isso de forma intencional. Jesus dá graças porque ele sabia que a fonte daquele milagre não é ele. Ah, querido, que maravilha saber que a fonte do milagre não é a gente, não está nas nossas costas. Vem do Senhor, vem dele, é ele que faz. Jesus dá graças, ele dá graças. E olha que poderoso isso. A Bíblia diz que ele parte o pão, em seguida deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. Eu acho isso poderoso. E hoje eu quero focar um pouco sobre a questão de sermos gratos a Deus. A gratidão, um coração grato, faz com que você valorize a semente que o Senhor está te dando. Querido, é muito poderoso viver uma vida de gratidão. A gratidão faz com que você fique contente e esperançoso em qualquer situação. Sabe, nós nunca estamos satisfeitos. Os olhos não se cansam de ver. Sabe, nós sempre queremos mais, sim ou não? Nós sempre queremos mais. Mas a gratidão faz com que você aproveite a jornada e olhe com esperança para aquilo que Deus vai fazer, porque você sempre se alegra com aquilo que Deus fez. A palavra de Deus fala algo poderoso: sem fé é impossível
agradar a Deus. Quantos estão aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não conheço pessoas ingratas que consigam manter a sua fé lá em cima. Eu não conheço. A gratidão e a fé estão relacionadas. Porque a gratidão te faz ser esperançoso. Você é grato por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, por tudo aquilo que você tem vivido. A gratidão é uma chave que abre portas no reino espiritual e ao redor das pessoas. Todos nós gostamos de estar perto de pessoas gratas, pessoas que são agradecidas, pessoas que são leves. Pessoas gratas são leves. Elas aproveitam a jornada. Se você não sabe como orar, comece agradecendo. No Salmo 100 fala: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Pastor, como eu devo começar a minha oração? Comece agradecendo. Comece agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Comece agradecendo, porque quando você começa a agradecer, você vai criar uma atmosfera ao seu redor. Essa atmosfera de fé vai levar você a um outro nível. Às vezes você vai orar, você tem passado dificuldades, ou tem passado algumas circunstâncias difíceis na sua vida, sabe? E às vezes nós oramos a partir do medo. Nós oramos a partir da derrota, a partir da necessidade. Mas quando você começa agradecendo ao Senhor, você ora a partir da gratidão, a partir da esperança, a partir da fé. Você cria um ambiente ao seu redor. Senhor, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós agradecemos, nós começamos a ver o mover de Deus. Paramos de enxergar aquilo que o inimigo está querendo nos mostrar e começamos a enxergar aquilo que Deus já fez e continua fazendo nas nossas vidas. A gratidão é uma arma poderosa para proteger as nossas emoções. Meu irmão, que coisa poderosa é a gratidão. Quando você é grato ao Senhor, é grato às pessoas, aquilo protege as suas emoções em momentos difíceis. Eu aprendi isso com meu pai. Eu nunca vi meu pai reclamando. Eu nunca vi meu pai não sendo grato em todas as circunstâncias. Às vezes você está passando por momentos tão difíceis ao seu redor, aquele momento que você tem até dúvida, sabe, no seu coração. Mas quando você é grato, você começa a criar hinos de louvor ao Senhor, começa a levantar um altar de adoração e fala: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. A gratidão protege as suas emoções contra as circunstâncias difíceis. Mas a gratidão também, ela protege as suas emoções em momentos de sucesso. Quando você é grato, você se posiciona para ver o que Deus está fazendo, ao invés daquilo que o diabo está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? Às vezes nós temos um espírito de orfandade. O que significa isso, pastor? O órfão sempre foca naquilo que não tem, ao invés de focar naquilo que Deus já deu. Sempre está faltando algo. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Quero que você entenda. Pela perspectiva do mundo, sempre vai faltar algo. Sempre. Sempre tem algo para você conquistar. Você chega num lugar, sempre tem algo. E às vezes você está esperando: quando eu estiver em tal lugar eu vou ser feliz. Quando eu chegar lá eu vou ser mais alegre, eu vou ser grato. E Deus está falando: meu irmão, seja grato agora, por tudo que Deus tem feito. Nós gastamos mais tempo na jornada do que na linha de chegada. Vocês estão comigo ou não? Você gasta mais tempo na jornada. Você fala: olha, pastor, quantos solteiros chegam para mim e falam: pastor, quando eu casar, eu vou ser feliz. Eu olho para eles e falo assim: que inocência, meu Deus. Outros casam e falam: pastor, quando eu tiver filho, aí sim eu vou ser grato. Outros irmãos estão falando: pastor, quando eu tiver mais dinheiro, eu sair dessas dívidas, aí sim eu vou ser grato. Não vai, irmão. Nada está te impedindo de ser grato hoje, de levantar um louvor ao Senhor, de agradecer por tudo que Deus tem te dado. Agradeça por cada etapa, agradeça por cada momento. Aprenda a servir ao Senhor. Deus, obrigado por tudo. Sabe, quando você é grato, você vê a provisão de Deus mais do que aquilo que está faltando.
Oh, Deus, obrigado. Você começa, Deus, obrigado. Eu sei que eu precisava de água, eu precisava de pão, eu precisava de carne, mas o Senhor trouxe essa água. Obrigado por essa água, Deus. E aí quando você começa a agradecer, seu coração enche de fé e começa a agradecer a Deus de coração por aquela água. Depois que você agradece a Deus pela água, Deus te dá um pão. Depois que você agradece a Deus pelo pão, Deus te dá a carne. E Deus vai te dando coisa após coisa, camada após camada. Quando você desenvolve um coração extremamente grato pelas mínimas coisas. Por tudo aquilo que Deus tem te dado, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Você começa a ver a provisão de Deus. Quando nós vemos a provisão de Deus, nós começamos a atrair essa provisão de Deus sobre as nossas vidas. Todo homem de Deus bem sucedido na palavra, na Bíblia, tinha um espírito de gratidão. Pessoas que são gratas, elas são menos ansiosas. Pessoas que são gratas, o nível emocional delas são constantes. Pessoas que são gratas, meu irmão, o coração dela quebra por Jesus. Ela ama o Senhor e sabe que tem um Pai celestial. Elas sempre vão ver aquilo que Deus está fazendo. E eu aprendi isso, desfrutar dos momentos e das pessoas que Deus tem me dado. E como eu tenho sido bem sucedido emocionalmente, porque eu aprendi a ter um coração grato por cada pessoa. Pessoa que é grata, meu irmão, ela não fica cobrando os outros. Ela não fica, sabe, tem gente que acha que todo mundo deve ele alguma coisa. Ele olha para você e fala, você me deve. Olhou para mim e está devendo. Sabe, tem gente que acha que o mundo deve ele alguma coisa. Mas quando você começa a ter um coração grato, você fala, Senhor, ninguém me deve nada e eles me amam tanto. Eles me servem. Tudo que as pessoas colocam para você, tudo que as pessoas te dão, você fala, Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado por esse irmão. O espírito religioso não carrega nada de gratidão. Todo espírito religioso, ele acha que merece. Ele acha que ele é sensacional. Mas as pessoas que têm um relacionamento com o Senhor sabem qual é o poder da gratidão. A gratidão te conduz ao louvor, que te conduz à adoração, que aumenta a sua fé. A gratidão abre portas celestiais para você. Ninguém entra no céu reclamando. Ninguém consegue entrar na presença de Deus murmurando. Só aqueles que são gratos entram na presença de Deus. Nós entramos pelas suas portas com ações de graça. Vocês estão comigo ou não? O que Deus vem fazendo na sua vida? Quais são as coisas que Deus tem te dado oportunidade? Qual é a sua história? Você é grato a Deus pelas pessoas que você conhece? Você é grato a Deus pela sua família? Você é grato a Deus por estar nesse tempo, nessa hora, nesse momento? Sabe, querido, eu olho para esse nosso tempo e sou grato a Deus por não ter nascido 150 anos atrás. Se eu tivesse nascido 150 anos atrás, com certeza eu estava numa corrente, apanhando em algum lugar. Vocês não entenderam a piada, deixa quieto. Mulheres, agradeçam a Deus hoje. Vocês têm acesso na internet. Vocês têm acesso a esse tempo. Nós viajamos, nós temos acesso. Nós vivemos nesse tempo no qual você pode falar com pessoas do outro lado do mundo de graça. Glória a Deus que nós não estamos andando de carroça em algum lugar aí. Imagine, de São Paulo para cá é longe, irmão. Às vezes eu vejo o pessoal, eu vou em lugar histórico, dos caras que chegaram em Goiás, eu falo assim, rapaz, mas o cara andou isso aqui. Ele andou muito. Eu sou grato a Deus por esse tempo. Eu sou grato a Deus por esse momento. Quando eu olho para as minhas filhas, eu olho para a minha infância, vejo a infância do meu pai. Eu lembro quando eu era pequeno, quando meus pais voltaram dos Estados Unidos, meu pai passou um tempo muito difícil. Meu irmão, a gente andava de ônibus em todos os lugares. E eu lembro que quando eu vi alguém que tinha carro, eu era uma criança de 3 anos e meio, 4. Eu não podia ver alguém com carro que eu já queria entrar no carro. Eu ficava tão feliz em ver um carro de alguém. Não sei se você já passou por isso, mas eu passei. Sabe, quando eu vi um irmão que tinha um carro com vidro elétrico, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Que coisa sensacional. Eu vi o brinquedo das crianças e achava aquilo extraordinário. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei um monte de brinquedo. Eram brinquedos usados, estragados. Veio uma sacola de brinquedo. Querido, eu achava que era o máximo, tudo estragado, mas eu achava aquele maravilhoso. Eu lembro que tinha um negócio que, sabe aquele negócio que mata mosquito? Que você coloca na tomada? Rapaz, eu vi aquilo e falei, o que será esse brinquedo aqui?
Eu coloquei na tomada, explodiu a luz lá do meu quarto. Foi um choque que eu não esqueço da minha vida. E às vezes eu olho para as minhas filhas e falo: meu Deus, essas crianças têm brinquedos que eu um dia sonhei em ter. Uau, elas falam em viajar como se estivesse falando: vamos aqui na esquina. Sabe, eu fiquei olhando. A minha infância foi difícil? Foi, mas do meu pai foi pior. Com 8 anos já vendia picolé. Eu vejo minha filha tem 8 anos. Você pega a história deles, dos meus pais. Eu só agradeço a Deus. Agora, às vezes eu olho para as minhas filhas e elas estão reclamando. Eu aprendi algo. Não é o tanto de coisas que você tem, você sempre vai reclamar, porque nada é suficiente. Elas choram como se não tivesse amanhã, como se a vida delas fosse ruim. Vira e mexe, eu vejo a pequena falando: hoje foi o pior dia da minha vida. Meu irmão, meu sangue ferve. Um dia eu peguei minha filha, ela estava reclamando no carro, que não sei o quê, que não queria fazer isso. Eu levei ela para a escola, falei assim: eu vou te mostrar onde o papai estudou. Levei ela na escola onde eu estudei, eu fui votar nessa escola esses dias. Eu falei: você está achando ruim a sua escola? Eu vou colocar você para estudar aqui. Ela: pelo amor de Deus, papai, não quero vir aqui nunca mais. Ela olhou para a minha escola e falou assim: um dia eu mostrei para ela qual que era a minha escola, levei ela, eu nunca esqueci, ela era pequenininha. Depois que ela viu a minha escola, ela saiu do carro chorando: papai era pobre, papai era pobre. Eu fui contando para ela: seu avô não levava seu pai na escola, ele não tinha carro para isso, papai ia a pé. E eu vejo eles reclamando muitas vezes, eu vejo pessoas reclamando, sabe, irmão, reclamando do quê? Olha o que Deus vem fazendo na sua vida, olha o que Deus realizou na sua família. Querido, nós nunca vamos achar que temos o suficiente, sempre nós vamos arrumar um momento para reclamar. E Deus está falando para nós: seja grato por tudo que eu tenho dado a vocês, tudo que eu tenho colocado na mão de vocês, tudo. Às vezes nós estamos vivendo aquilo que nós oramos. Querido, glória a Deus que Deus não nos dá todas as coisas de uma vez. Glória a Deus, porque nós não daremos valor se Deus nos dá tudo de uma vez. Deus vai colocando coisas nas nossas mãos dia após dia. Eu lembro que eu estava uma vez, a gente estava conversando, teve um tempo muito interessante. Eu encontrei o Bruno Morada, e a gente estava conversando, e o Bruno é um cara muito interessante, ele gosta de conversar. A conversa começou meia-noite, terminou 5 horas da manhã. E ele falou: pastor, eu lembro que eu estava tão orgulhoso. Um dia eu estava voltando de cantar em tal lugar, e eu fiquei reclamando: olha, me arrumaram esse voo aqui 3 horas da manhã, eu estou vindo de Manaus. E ele começou a reclamar, e aquela coisa, já estava ficando uma pessoa chata, estrela. Aí passou um tempo, sabe, Deus guarda nossas reclamações. Deus, ele tem um momento certo de conversar com a gente, pode ficar tranquilo. Aí um dia Deus pegou e falou para ele assim: eu quero que você vá na tal igreja. Ele estava na cidade onde ele cresceu. Eu quero que você vá lá naquela igreja onde você ia, aparece lá no culto. Ele disse que chegou naquele lugar, você vai encontrar um menino lá. Ele disse que chegou na igreja onde ele cresceu, e chegou lá para buscar um menino. E ele chegou, não viu ninguém. Ele: Deus, quem que é o menino que eu vim para entregar uma palavra profética? Aí Deus falou para ele assim: ó, o menino é você. Você lembra quando você ministrava louvor sem dinheiro para tocar violão? Aquele violão simples que você tinha aqui? Você lembra desse púlpito? Quando você não tinha as coisas? Você lembra quando você tentou tirar a sua vida e que a corda quebrou, e você viu num relance o que eu iria fazer na sua vida? Você ministrou em Orlando, você ministrou para pessoas em vários lugares do mundo. Você lembra quando eu fiz uma promessa na sua vida e que você não tinha nada, e olha o que eu fiz na sua vida? Você está reclamando de viajar de avião? Ele disse que caiu em prantos. Ele caiu em prantos. Sabe, irmão, às vezes você está vivendo algo muito ruim nesses momentos. Seu salário reduziu, a recompensa, você está passando tantas coisas. Mas para muitos de vocês eu tenho certeza que o seu pior de hoje é o seu melhor de ontem. O seu pior de hoje é o seu melhor de ontem. Precisamos aprender a agradecer a Deus. Você nunca vai estar satisfeito. Você tem que aprender a agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado.
Eu não mereço. Eu não mereço. Às vezes eu olho para cada coisa nessa igreja, cada pessoa que Deus tem nos dado, cada oportunidade, cada lugar que eu vou, cada pessoa que eu converso, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado. Quando nós começamos a God Provider, coisas simples, irmãos. Às vezes a gente, sabe, para quem é músico sabe o que eu estou falando. A gente não tinha dinheiro para comprar um violão. O que a gente mandou? Pegou o violão. Tem uma loja chamada Arte e Restauração. Eu tinha ganhado o violão, ele não era elétrico, ele virou elétrico. Ele virou, nós fizemos ele, nós profetizamos, mandando para a Arte e Restauração. E a gente tocava naquele violão com tanta alegria. Sabe, todas as coisas pequenas que o Senhor tem colocado na nossa vida, tudo que nós temos. Sabe, irmão, às vezes você está com a esposa, a mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu, e você está preocupado com as outras coisas. Olha que alegria, você encontrou a mulher da sua vida, você encontrou o homem da sua vida. Você tem filhos que o Senhor te deu, tem gente reclamando porque o filho está chorando de madrugada. Irmão, deixa chorar, glória a Deus, aquilo é música para os seus ouvidos. Você fala, Senhor, obrigado por esse choro. Obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Obrigado pelas circunstâncias. Quando você faz isso, meu irmão, a atmosfera ao seu redor muda. Tudo ao seu redor muda. Sabe, Deus não habita no meio de reclamações, de murmurações, de pessoas que nunca estão satisfeitas, de pessoas que não aprendem a agradecer a Ele pelas coisas que Ele tem dado. Ele sempre quer mais, mais, mais. Às vezes você está muito triste, está muito desamparado. Eu lembro que alguns anos atrás, uma pessoa estava muito triste, desanimada, em dívidas. Eu falei, irmão, vamos dar uma volta, eu conheço a sua história. Eu quero levar você lá na casa onde você morou alguns anos atrás. E a gente foi fazer uma volta. Nós fizemos uma volta. Eu falei, era aqui que você passava a pé, não era para ir para a igreja? Ele falou, era. Qual que é o caminho que você seguia? Vamos lá. E fomos fazer um caminho, uma tour. Nós fizemos uma tour, irmão. Fizemos essa tour nesse irmão que estava desanimado. Mostrei para ele algumas coisas. Rapaz, no final da tour, sabe aquela tour do momento difícil, ele estava tão feliz. Ele estava tão agradecido. Falou, tá ruim, mas não está ruim assim não. Olha o que Deus tem feito. Comece a agradecer ao Senhor. Seja grato. O que Deus fez na sua vida esse ano? Ah, pastor, esse ano eu terminei aquele relacionamento. Glória a Deus, era canseira, não ia virar nada mesmo. Deus te deu um livramento. Aleluia. Sabe, eu sempre estou com a liderança. As pessoas, às vezes a gente passa por momentos tão difíceis. E os irmãos chegam, os meus líderes chegam para mim abalados. Pastor, agora é o fim do mundo. Eu falei, não é não, irmão. Olha a perspectiva dos céus. Olha o que Deus está fazendo. Pastor, eu não consigo ver. Vai conseguir ver agora, em nome de Jesus. O que você vai fazer? Vai morrer? Vai entregar os pontos? Veja o que Deus está fazendo. Para de olhar para a multidão e só os 5 pães e 2 peixes e fala assim, Deus, não era isso que eu orei não. O senhor entendeu errado? Sabe, começa a olhar para o céu e veja a provisão de Deus. Veja a bênção que Deus tem colocado na sua vida. Comece a agradecer a Deus todos os dias, pelas pessoas, pelo relacionamento, pela sua saúde. Pastor, às vezes você está reclamando porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu irmão, você já viu a dificuldade? Só quem passou pelo Covid sabe a importância de respirar. A importância de respirar. Agradeça a Deus. Você não sabe quem você vai ter amanhã, quem vai estar com você. Cada segundo, cada momento é uma oportunidade que nós temos. A vida que Deus tem nos dado nesse lugar. Quando você é grato, a gratidão te mantém naquilo que Deus te deu. Você honra aquilo. Você honra as pessoas. Você valoriza aquilo que Deus te deu. Quando você não é grato, sempre fica olhando para aquilo que o outro tem. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós somos chamados, meu irmão, para dar graças em todos os tempos, todo momento, em toda circunstância, dando graça ao Senhor. Sabe, nós também temos um chamado de Deus. Sabe qual é o chamado de Deus? Não só que nós sejamos agradecidos, mas para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam gratas a Deus pela nossa vida.
Quem é grato a Deus pela sua vida? Quem olha para você e fala: Deus, obrigado. Obrigado, porque tem sempre esse irmão, sempre essa irmã, que é uma voz de Deus na minha vida, é uma provisão de Deus. Quem é grato a Deus pela sua vida? Quais são as suas ações? Sabe, em 2 Coríntios 9:11, o apóstolo Paulo fala ao poderoso: aquele que supre a semente, ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Em qualquer ocasião, Deus nos enriquecerá de todas as formas, para que nós possamos ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, olha o que a palavra de Deus está dizendo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe, querido, a nossa generosidade, eu não falo só generosidade financeira, não, essa também é muito importante, sabe, a nossa generosidade, mas a nossa generosidade em oração, a nossa generosidade em amor, a nossa generosidade em servir as pessoas, em trazer uma palavra que as encoraja, a nossa generosidade sempre vai resultar em graças a Deus. As pessoas vão glorificar a Deus por você, quando você age da forma como a palavra de Deus está dizendo para nós agirmos. Sabe, nós precisamos entender isso, que quando nós somos agradecidos, primeiro, nós criamos essa atmosfera ao nosso redor, de fé, de alegria, de transformação. Mas nós também nos tornamos um motivo de ações de graça. Ah, como eu sou grato por pessoas que oram por mim, que me encorajam, que me servem. Como eu sou grato. Às vezes que ele tem relacionamentos que estão enfraquecidos, pessoas que você está se afastando deles, não porque eles fizeram uma coisa má com você, mas é porque você deixou de ser grato a eles. Eu acredito profundamente que homens que deixam de ser gratos às suas esposas e vice-versa, filhos que deixam de ser gratos aos seus pais, essas pessoas, elas se afastam emocionalmente. Meu irmão, não deixe de ser grato por aqueles que te servem ou que te serviram, aqueles que foram bênção na sua vida. Pastor, às vezes eu estou indo para uma nova estação na minha vida, mas você é grato de coração por tudo aquilo que você aprendeu, por tudo aquilo que Deus está colocando na sua vida, as pessoas que tantas vezes te alimentaram. Deus não suporta a ingratidão. Ele não tem paciência. O povo de Israel perde a oportunidade de ir mais profundo no Senhor, porque eles foram ingratos. Eles não reconheceram de coração o que Deus fez por eles, em nenhum momento. Mas Deus está nos levantando, querido, com o coração grato. Estamos chegando ao final do ano. E que ano? Você é grato a Deus. Grato a Deus por estar aqui. Grato a Deus por estar perto da pessoa que está do seu lado. Grato a Deus, meu irmão, por cada circunstância. Você é grato a Deus pelos pequenos milagres, pelas pequenas coisas que Deus faz dia após dia. Querida, eu aprendi a ser grato até mesmo pelas coisas ruins que me acontecem, pelos ingratos que passam na minha vida, por aqueles que nunca vão agradecer por nada. Essas pessoas me ensinam também. Elas são importantes. Às vezes nós só sabemos o valor da vida por causa da morte. Você só sabe o valor da saúde por causa da doença. Você só sabe o poder da comunhão quando você passa por muito tempo solitário, sozinho. Nós somos gratos ao que Deus tem nos dado. Somos felizes e alegres. Você já mandou uma mensagem para alguém e falou: eu sou grato pela sua vida. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por mais esse ano. Obrigado pela aprendizagem. Obrigado por aquelas pessoas que me fizeram mal e que testaram o meu coração. Por aqueles que me humilharam. Por aqueles que não acreditaram em mim. Obrigado, Deus. Porque o Senhor me ensina algo. Sabe?
Golias e Saul foram muito importantes para Davi. Foram muito importantes. O desprezo de Golias, o desafio que Davi teve com Golias foi tão importante. A perseguição de Saul também foi importante para Davi. Por quê? Porque aquilo treinou o coração dele. Talvez você tenha buscado viver num ambiente completamente perfeito na sua perspectiva. Mas Deus está falando, tudo que está acontecendo é um aprendizado. Tudo que está aprendendo, eu estou treinando as suas mãos para a batalha. Vou treinar o seu coração para perdoar. Pastor, eles não me reconhecem. Deus está treinando a sua paciência. Deus está treinando em quem você confia. Pastor, tem áreas da minha vida que eu não estou conseguindo me libertar. Deus está também te treinando para você aprender que sem Ele você não pode fazer nada. Que a sua fonte vem dEle. É impossível ser cristão sem Cristo, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem a presença de Deus. É por isso que todos os dias nós olhamos para os céus e falamos, Deus, obrigado. Obrigado.